Olá, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo e hoje eu resolvi te contar uma atitude simples que eu tomei que aumentou muito a minha produtividade. Eu sou Fernanda Felan, coach de produtividade para mulheres conscientes. Antes de te contar qual foi essa atitude que eu tomei e que aumentou muito a minha produtividade, eu quero compartilhar com você o conceito de produtividade que eu acredito e que eu trabalho por aqui. Para mim, ser produtiva é estar caminhando na direção dos meus sonhos, respeitando os meus tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, não é relevante se eu realizo uma ou 10 tarefas ao longo de um dia. O que vai definir a minha produtividade não é o número de tarefas que eu realizo. E o que vai me definir como uma pessoa produtiva não é o que as outras pessoas enxergam que eu estou fazendo. Então, recentemente, inclusive, aconteceu uma situação bem interessante. Eu recebi um e-mail de uma seguidora me elogiando porque eu tinha entrado em ação e como isso ia fazer com que eu ajudasse mais mulheres, né? E num primeiro momento eu fiquei com raiva, porque eu pensei assim, como assim eu entrei em ação? Eu estou em ação o tempo inteiro. Porque na verdade, hoje em dia, as minhas ações, elas são baseadas naquilo que é importante para mim, ciclo após ciclo. Então eu defino as minhas prioridades, entendo o que é importante para mim naquele momento e a partir daí, só a partir daí que eu entro em ação. Mas depois eu entendi que a raiva que eu tava era de mim mesma, porque eu estava usando aquele elogio tão carinhoso como motivo para voltar num padrão antigo de autocobrança, de que eu tinha que estar realizando tarefas o tempo inteiro. Então, se você se conecta com isso, se você também acredita nisso, pega um papel e caneta agora, vai aí, vou dar aí 10 segundos para você pegar o seu papel e sua caneta e anotar essa frase para você nunca mais esquecer, tá bom? Vai lá, tô esperando. Já pegou aí? Então vamos lá, anota aí. Ser produtiva é estar caminhando em direção aos meus sonhos, respeitando os meus tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Olha, desde que eu me entendo por gente que eu me autodenomino como uma pessoa perfeccionista. Eu lembro que quando eu era criança, que tinha aqueles trabalhos de escola para fazer, né, aqueles cartazes, trabalhos em cartolina, se eu errasse uma coisinha ali, eu rasgava tudo e ia correndo na esquina, na papelaria, comprar uma cartolina nova para começar tudo do zero. Mas, né, com o passar dos anos, esse perfeccionismo começou a me causar ansiedade. Quando eu comecei a estudar sobre métodos de produtividade, organização de tarefas, implementar, né, na minha rotina, é, chegou num nível que eu tinha que implementar tintim por tintim, mesmo que não fizesse sentido para mim. E aí, se eu falhasse um dia, nossa, era um Deus nos acuda, porque eu era invadida por aqueles sentimentos de autocobrança, de culpa, de fracasso, enfim. Tudo aí de ruim que você imaginar. Eu tinha uma necessidade tão grande assim de cumprir aquelas metas diárias, metas semanais de tarefas, que mesmo depois que eu comecei a entender o meu ciclo e a entender minhas energias e trabalhar com isso, né, usar essa coisa de respeitar os meus momentos internos, eu tinha necessidade de criar uma tarefa chamada descansar. Pasmem, é verdade. Eu criava uma tarefa chamada descansar porque eu precisava ticar que eu tinha realizado aquela tarefa. E aí, com o passar do tempo, é óbvio que eu entendi que isso não estava funcionando para mim, né? Isso só estava me trazendo mais e mais ansiedade. E que não tinha nada a ver com essa proposta que eu estava trazendo dentro do produtividade, que é de respeitar os nossos tempos, respeitar as nossas energias naturais, né? E aí eu tomei essa atitude que mudou tudo, que ampliou muito a minha produtividade. Eu desapeguei das métricas de produtividade.
Pois é, tô errando muito. Mas tudo bem, porque eu não vou ficar aqui nesse perfeccionismo. Pois é, eu decidi eliminar da minha rotina essa exigência de que eu tinha que cumprir um determinado número de tarefas por dia. E essa atitude caiu como uma luva dentro da proposta que eu compartilho por aqui. Então, existem dias ao longo do ciclo que eu me sinto muito mais disposta, com muito mais energia, e eu realizo muitas tarefas, como hoje, por exemplo, que eu estou aqui gravando esse vídeo às 9 horas da noite. E existem outros dias do ciclo que a minha energia baixa, eu tenho menos disposição e eu realizo menos tarefas, ou às vezes nenhuma tarefa. Isso foi muito importante, não só para eu me conectar com a mulher em mim, para eu me conectar com o meu ciclo, mas para eu perceber o quanto é essencial ouvir a voz da minha intuição, pausar para ouvir o que a minha intuição quer me dizer. E o quanto me alinhar, alinhar minhas energias antes de entrar em ação é muito mais efetivo, traz muito mais resultado para a vida que eu quero criar. Então, se você já percebeu aí que fica o tempo inteiro realizando tarefas com base em motivações externas e fica cansada, percebe que não está chegando em lugar nenhum, então se liga nessas 4 dicas que eu vou te dar para você usar o seu ciclo menstrual de uma forma a criar uma realidade muito mais alinhada com o que é importante para você. A primeira dica é: comece hoje mesmo a autoobservação do seu ciclo. Separe um caderninho e comece a escrever sobre as suas energias naquele dia. As suas energias físicas, as suas energias mentais e as suas energias emocionais. Isso vai te ajudar a entender as suas variações e a aceitar também os momentos em que você tem que fazer determinadas atividades e que não está tão disposto para isso, a se cobrar menos. A segunda dica é: sempre que você for fazer o seu planejamento, planejar os seus projetos, busque identificar, de forma intuitiva mesmo, que fase do ciclo seria melhor fazer cada uma das atividades. Não se preocupe em acertar, tá? É importante que nesse primeiro momento você faça de forma intuitiva, porque a cada ciclo você vai conseguir identificar isso melhor. A terceira dica é... E eu esqueci. De novo. A terceira dica é: conecte-se consigo mesma todos os dias antes de entrar em ação. Então, tira um momentozinho ali para você perceber suas energias e perceber, na medida do possível, que atividades você pode fazer que estão mais alinhadas com as suas energias naturais. E a quarta dica é: desapegue das métricas de produtividade. Use como guia o quanto você está escolhendo ser feliz na jornada. Isso é o mais importante. E você vai perceber que quanto mais você fizer isso, mais perto de uma vida mais alinhada com a sua essência, com o que é importante para você, você vai chegar. Lembre-se sempre que ser mulher e ser cíclica é um presente da natureza. Acredite no poder do seu ciclo.